intenção com o vídeo de hoje é te passar a receita do bombom negro, mas como eu usei uma decoração rosa, né, no prato, né, como você pode ver, e essa decoração, né, eu utilizei um brigadeiro bicho de pé, né, que é o brigadeiro de morango, e eu saborizei esse brigadeiro com suco. Tá? Então, como eu utilizei ele, eu vou te passar rapidinho a receita dele, tá? Porque é super fácil de fazer, tá? Que é esse daqui que eu tenho aqui, ó. Eu até deixei aqui um pouquinho, tá? Eu deixei ele em ponto de bico para poder decorar o prato, né? Tá? Então, na panela você vai colocar uma caixa de leite condensado e uma caixinha de creme de leite. Se você quiser, você pode fazer a metade da receita. Tá? Se você não quiser tanto rendimento, né, quiser fazer como no meu caso, que eu utilizei para decoração, né, e você não precisa de muito, você pode fazer a metade da receita. E você leva para o fogo, vai fazer um brigadeiro. E aí o que eu recomendo você fazer é você começar com fogo mais alto e conforme o brigadeiro for ganhando ponto e ele for engrossando, você você diminui o fogo, tá? Usa fogo baixo. E aí fica misturando sem parar conforme você vê que ele vai engrossando. E aí você vai dar o ponto de bico, tá? Que é bem fácil de fazer. Eu fiz um videozinho aqui no YouTube bem rapidinho. Eu acho que ele não tem o que nem 1 minuto de duração, tá? Eu vou deixar o link desse vídeo aqui embaixo para você assistir, tá? Onde eu mostro na prática como que dá o ponto de bico no brigadeiro, tá? E aí você assiste para aprender. Caso você não saiba como fazer esse ponto, o ponto de bico, né? E aí depois que você der este ponto no brigadeiro, você retira ele do fogo e aí você vai adicionando o suco, tá? Eu utilizei suco de morango, né? Porque eu usei aqui o brigadeiro bicho de pé e eu não usei nem corante, tá? Para você ver que fica bem rosinha mesmo, né? E aí você vai adicionando o suco de morango aos poucos, o suco em pó, né, de morango aos poucos no brigadeiro, já fora do fogo, né? Você vai adicionando aos poucos e eu recomendo você provar, tá? Para você ver o sabor, se você quer um pouco mais forte ou um pouco mais suave. E aí você mistura e é isso aí, tá pronto, tá? Foi essa é a minha decoração que eu utilizei, que você viu aí no vídeo, né? Que eu utilizei para decorar o prato. E agora você vai aprender como fazer o bombom negro. Aqui nesse recipiente eu tenho todos os ingredientes, menos o leite de coco. E eu quero te mostrar a rosquinha que eu utilizei para fazer esse bombom. Tá? São essas rosquinhas de chocolate, tá? Tem no supermercado, que foi o que eu utilizei. Essa rosquinha, ela é usada para essa receita triturada, tá? Eu triturei no liquidificador até virar uma farinha. Mas se você não tiver liquidificador, você pode, eu deixei aqui separado, você pode cortar assim, ó, em pedacinhos pequenos, tá? Com uma faca, tá? Você corta assim um pedaço menor que você conseguir, tá? E aí você usa na receita. No momento de fazer a massa do bombom, você vai conseguir desmanchar depois, tá? Esses pedaços menores, então não tem problema, assim. Mas se você quiser deixar, tá? Se você não quiser desmanchar tanto, né, o biscoito, a única diferença é que ele vai aparecer, né, no bombom, mas não vai ficar o bombom todo preto, né? Vai aparecer uns pedacinhos ali marronzinhos, né, da rosquinha, mas não tem problema, não vai alterar em nada, tá? Aí aqui eu já tô vou dar o ponto aqui, tá? Que eu vou te mostrar como é que é, com o leite de coco. O leite de coco eu recomendo você colocar ele aos poucos e em pouca quantidade, tá? Então aqui eu vou começar a colocar bem pouquinho, vou colocando aos poucos, tá? Bem pouquinho de leite de coco e vou ir sovando. Aqui no recipiente mesmo. Você vai apertando a massa assim, ó. E vai adicionando mais leite de coco aos poucos. Você vai colocar leite de coco até ficar nesse ponto aqui, ó, da massa, tá?
Vai ficar uma massinha mesmo. E aí, se ficar pedaços do biscoito, você pode ir apertando assim, ó, que ele vai ir desmanchando na massa. Tá? Eu dou uma apertadinha, ó, eu já desmanchei ele, ó, já virou um pozinho, tá? É só você apertar, porque como ele ficou ele amoleceu, né, por causa do leite de coco, né? O biscoito amoleceu por causa do leite de coco. Então, só em você apertar com as mãos aqui, ele já desmancha na massa, tá? E aí você consegue um bombom com uma aparência uniforme, não vai ficar pedacinhos, né, da rosquinha quando você for cortar o bombom, né, quando você for comer, enfim, ele vai ficar com uma aparência uniforme, sem pedaços de rosquinha, tá? É só você ir apertando assim. Se você vê algum pedaço que ficou maior da rosquinha, você aperta e ela desmancha. Tá? E aqui eu deixei na descrição, tá, junto com a receita, o peso dessa massa aqui, tá? Eu achei melhor fazer assim porque daí você pode dividir a massa, fazer quantos bombons você quiser, né, no tamanho que você quiser. E aí você tem noção do rendimento da receita também. E aí você vai fazer as bolinhas, tá? E eu vou te mostrar, agora eu vou te mostrar, né? Depois você só vai, a massa aqui já tá pronta, né? Você vai pegar a porção que você quiser e vai fazer bolinhas, tá? Vai fazer as bolinhas, vai fazer os bombons. E aí eu vou te mostrar agora como você vai fazer esse efeito mesclado de chocolate, tá? Por fora do bombom, que eu acho bem interessante de fazer e não é difícil de fazer. Antes, eu quero te mostrar como fica escura a massa desse bombom, tá? Ela fica assim por causa do cacau em pó black, tá? Fica bem escura essa massa. Eu tô usando papel manteiga. Eu vou te mostrar como que eu faço o efeito com o chocolate, tá? E eu tô usando luva também. Aí você vai colocar um pouco do chocolate na luva, tá? Pode colocar bastante chocolate na luva, tá? Pode ser tanto o branco quanto o preto, tanto faz, tá? Eu tô usando o branco e o meio amargo. E aí você vai mesclar, tá? Desse jeito. E depois você envolve o bombom, tá? Você vai envolvendo e vai dando o efeito de mesclado dos chocolates. Aqui eu tô usando cobertura de chocolate, tá? Mas você pode usar também chocolate temperado. E ele fica assim. Esse chocolate que está na minha luva, tá? Ele não vai ser desperdiçado, tá? Porque eu vou te mostrar como você vai fazer para não perder esse chocolate, tá? Eu vou colocar o potinho aqui embaixo. E aí eu vou ir raspando esse chocolate que tá na minha luva com a colher. E eu vou raspando ele e ele vai caindo no potinho que eu coloquei ali embaixo. Tá? Então você não tem desperdício, né, de chocolate. Daí depois esse chocolate que tá no potinho, é só você derreter, né, ele de novo e reutilizar. Tá? E você raspa a luva, raspa bem a luva, né, para tirar todo o chocolate. E aí você não tem desperdício. Tá? Então para hoje era isso. Eu espero que você tenha gostado da receita de hoje e eu vou ficando por aqui.